está acontecendo com o FGTS Web agora? Ele entrou numa fase de testes, e nessa primeira fase dos testes, ele vai estar disponível para os usuários fazerem cálculo de segunda a sexta, da meia-noite às 9 da manhã e das 19 às 23h59, de segunda a sexta, sábados e domingos, da meia-noite às 23h59, ou seja, o dia inteiro, por causa deste gráfico, que é o uso do servidor que hospeda o AutoGEF, onde ficam os programas de cálculo, tanto os previdenciários quanto o FGTS Web. Da meia-noite até as 9 da manhã, a ociosidade é muito grande, aí das 9 até o meio-dia tem um pico de uso, do meio-dia às 2 tem uma queda, das 2 até as 6 é onde tem o maior consumo de recursos, e depois das 7 o uso da máquina vai caindo. Então, o que aconteceu para que o FGTS fosse desabilitado no final de maio? O uso desse aplicativo específico, ele estava muito concentrado nessas 3 horas da tarde aqui, das 2 às 5. Nesse período que ele esteve fora, o servidor foi redimensionado, foi ampliada a memória, etc. E eu revisei uma parte do cálculo para ver se havia efetivamente alguma coisa que estivesse limitando o valor da causa. O máximo que eu encontrei foi um pequeno detalhe, mas esse pequeno detalhe ele não altera significativamente o valor encontrado. Tá? Eu vou comentar ele daqui a pouco. Mas, por enquanto, o que eu quero comentar com vocês é a primeira fase de teste, então, vai habilitar o cálculo fora do horário de pico, para que vocês testem o funcionamento efetivo do FGTS Web. Se notarem alguma anomalia no cálculo, podem reportar, vai ser analisado. Se necessário, vai ser reparado o sistema. Num segundo momento, o horário vai ser estendido até a 1 da tarde, vai ser estendido até aqui, para acumularmos com esse primeiro pico da manhã e ver como o sistema se comporta, já acumulando com esse pico normal que a gente tem aqui dos outros sistemas de cálculo, para ver se o servidor continua estável e tudo funcionando normalmente, sem causar demora nem para quem está usando o FGTS Web, nem para quem está usando os demais sistemas. E se tiver tudo muito bem e ninguém notar nenhuma perturbação, nenhuma anomalia, nenhuma demora, aí na terceira fase a gente libera para o dia inteiro. Esse, então, era o que eu tinha para comentar sobre como está sendo programada a liberação do FGTS Web. O segundo aspecto é como se dá o cálculo em si. Ele continua sendo feito com base no JAM. A gente acessa programas de cálculo, Civil, FGTS Web. E quando nós preenchemos essa sequência de JAMs e manda calcular, ele gera o valor, tá bom? O que mudou? A última linha aqui embaixo está falando de valor da causa, valor teórico máximo que o pedido atingiria, se procedente, porque essa ação ainda não tem uma decisão transitada de julgado, atualizado até outubro de 21. E está dando valor aqui de 636 com 29. Se nós testarmos o mesmo cálculo no FGTS Net, ele está dando 636 com 0,6. A diferença aqui está em 23 centavos. E nós podemos ver por que está essa diferença. Essa diferença se dá por causa de como cada sistema atribui o valor base a partir do JAM. Quando eu tenho um JAM, se eu tenho um JAM de 1991 e uma taxa de 0,02466, que está aqui que veio aqui do extrato, 0,02466, JAM 1991, e eu divido esse valor por esse, 8.073,80 é exatamente isso aqui que o FGTS Net encontrou. 8.073,80. Só que quantas casas decimais a gente tem aqui? Nós temos 6. Então, se eu pegar o mesmo 1991, 9999, completei com 6 casas decimais ali. E eu divido pelo 0,02466, eu vou ter um valor 807786.
E isso aqui é o intervalo real de saldos lá no extrato da caixa que geram esse JAN 19,91. Qualquer saldo existente no extrato da caixa entre 8073,80 e 807786, quando aplica essa taxa, gera 1991. Por quê? Porque a caixa despreza da terceira casa em diante. Então, se nós olharmos aqui o extrato, esse caso aqui não vai ficar tão fácil. Vamos pegar o outro valor aqui embaixo, 2152, que fica mais fácil de ver. 2152, 21,529999. Tá? Com 2152, o valor mínimo é 872668 e o valor máximo 8730,74. E o valor real da pessoa era 8728,56. Tá? Então, esse aqui é o mínimo, esse aqui é o máximo, e esse aqui o real. E o real da pessoa era 8728,56. Perfeito? Então, o que está acontecendo? O FGTS-NET trabalha com valor mínimo. No FGTS Web, foi escolhido colocar esses 4 noves aqui para completar 6 casas decimais, e aí a gente encontra qual era o valor máximo de saldo base que gera o JAN 2152. Então, eu trabalho no FGTS Web com qual seria os máximos. E o real, que é o que vocês efetivamente vão encontrar no extrato, esse 2152 é o saldo anterior vezes essa taxa aqui. Ou seja, o 872856, o 872856 vai estar sempre dentro desse intervalo aqui, tá bom? Então, como vocês já puderam ver, no final das contas, aqui deu 636,29 e aqui deu 636,06. Dá uma diferença de 20 e poucos centavos. Tá? Então, toda essa enorme diferença de trabalhar com o mínimo do intervalo real ou com o máximo do intervalo real, no final das contas, dá uma diferença de centavos no valor da causa. Tá? Por que que essa demonstração se tornou interessante? Porque com base nessa demonstração, a primeira coisa que vocês vão poder verificar é o seguinte: qualquer sistema fora da justiça que apresente um valor significativamente abaixo do que vocês encontrarem aqui, vai ter, ou vai estar trabalhando com uma tese diferente, ou vai ter algum problema de interpretação. Da mesma forma, se vocês encontrarem algum cálculo feito num sistema externo, um valor que seja significativamente maior do que o que vocês encontrarem aqui, também ou vai estar trabalhando com uma tese muito diferente, ou vai estar com uma interpretação muito peculiar do que seja a troca da TR pelo INPC. E isso aqui vale pelo INPC, eu comparei o INPC porque o FGTS-NET ele só troca pelo INPC, mas o FGTS Web permite, por exemplo, IPCAE ou uma outra coisa qualquer, IPCA também. A forma como se substitui um índice pelo outro funciona dessa maneira, e assim fica demonstrado que tanto faz fazer no FGTS-NET quanto no FGTS Web, e por que que aparece essa pequena diferença entre o resultado em um sistema e no outro sistema. Tá? E isso aqui eu considero bastante interessante que a gente faça, porque ninguém vai poder alegar que se
o sistema da justiça estiver dando 636 e o sistema deles estiver dando R$ 900, eles vão poder dizer, né, que a justiça usa o valor mínimo do intervalo e a gente está usando o valor máximo. Não é isso. Tá? A diferença entre valor mínimo e valor máximo de intervalo, que gera o JAN, isso aqui vai gerar essa diferençazinha aqui de 23 centavos. Tá? É ínfimo o que dá de diferença usar o valor mínimo ou máximo dos intervalos que geram cada um dos valores de JAN, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato pelo canal de suporte. Por hoje era isso. Saudações, criaturas. Até o próximo episódio.